Provavelmente eu teria dado meia volta e ido embora sem jogar. Eu tenho que admitir que meu coração estava disparado e que eu estava inquieto. Provavelmente já sabia, e fazia tempo que eu já tinha decidido isso. Que eu não sairia de Roletemburgo e que com toda certeza meu destino mudaria de forma radical e definitiva. Pode parecer ridículo que eu esperasse tanto da roleta, mas é ainda mais ridícula a opinião generalizada de que é estúpido e absurdo confiar no jogo. Porque o jogo seria pior do que qualquer outra forma de ganhar dinheiro? Por exemplo, os negócios. É verdade que 1 em cada 100 ganha, mas o que isso tem a ver comigo? Esse é um trecho do livro O Jogador, de Dostoiévski. Dostoiévski é um dos maiores escritores de todos os tempos. E adivinha, era viciado em jogo e em cassino. Ele chegou a ter diversos problemas financeiros por causa do jogo. Inclusive, esse livro que ele escreveu foi às pressas, porque ele devia muito dinheiro para um editor e se ele não escrevesse esse livro em 26 dias, ele ia perder todos os direitos de todos os seus livros para esse editor. Nesse livro ele descreve vários sentimentos e pensamentos que ele teve com o jogo de azar. Existe uma personagem no livro que é uma senhora muito rica, uma senhora de idade, e que ela vai jogar pela primeira vez e ganha muito dinheiro. E aí ela, já ficou viciada ali com esse sentimento, voltou no dia seguinte e perdeu tudo. É um caso parecido que já aconteceu com Dostoiévski. Tem partes do livro que o seu personagem defende o ganhar dinheiro mais rápido possível. Ele diz que o trabalho honrado que você vai ganhando pouco a pouco e vai passando dinheiro de geração em geração em geração, para só depois ter os benefícios. Ele fala que para ele isso não tem sentido, que ele quer o dinheiro agora. Ele consegue descrever muito bem o que é a vida de um viciado em jogo, o quanto as suas decisões, os pensamentos estão todos ligados a quando e como eu vou poder jogar outra vez. Olhem esse trecho que ele escreve quando o personagem dele já está claramente acabado. Ah, se amanhã eu pudesse me recuperar, renascer, voltar para a vida, se ao menos agora, de qualquer forma, já é tarde, mas amanhã eu tenho um pressentimento. Isso só pode significar uma coisa. Agora eu tenho 15 luíses de ouro e comecei com 15 florices. Se eu começar com cuidado... Mas o quê? Por acaso eu sou uma criança? Ainda não entendi que eu estou acabado? Mas por que eu não posso voltar à vida? Sim, basta ser perseverante, paciente uma única vez na vida. Só isso. Basta manter-se firme uma única vez e uma hora eu posso fazer o destino mudar. O importante é a firmeza de caráter. Basta lembrar o que aconteceu há uns 7 meses em Roletemburgo, cidade fictícia que tem esse tal cassino. Antes da minha queda definitiva. Ah, aquilo sim foi admirável exemplo de firmeza. Eu tinha perdido tudo. Saí do cassino, revirei os bolsos e vi que ainda tinha um florim, uma moeda. Isso significa que ainda tenho que comer, pensei. Mas depois de 100 passos, pensei melhor e voltei. Apostei aquele florim na roleta. E, sem dúvida, há uma sensação muito estranha em estar sozinho numa terra estrangeira, longe da pátria, dos amigos, sem saber se vai comer aquele dia e apostar sua última moeda. Sim, a última, a derradeira. Ganhei. E 20 minutos depois saí do cassino com 170 florins no bolso. Foi exatamente assim. É isso que às vezes pode significar a última moeda. O que teria acontecido se eu tivesse desanimado naquele momento e não tivesse tomado a decisão de voltar? Amanhã tudo terminará. Com esse autodiálogo, ele descreve vários fatores da mente do apostador. O conflito interno entre entender que não está bem e a esperança de ganhar de novo, solucionar os problemas. A linha de pensamento tentando se convencer com exemplos passados de sucesso. E com a certeza de que só o jogo, só a aposta
que pode resolver os seus problemas. Voltar para a vida, para ele, não era sair dali e buscar outras opções um pouco mais normais de viver a vida. Para ele, voltar à vida era voltar para o cassino, enfrentar a roleta de novo e de novo, até ele sair vencedor. Dostoiévski, como já disse, era um dos maiores escritores de todos os tempos. E ele já podia, nessa época, viver tranquilamente com o que ele ganhava dos seus livros. Mas mesmo assim, ele caiu nesse vício da aposta. Nós, seres humanos, somos complexos, sensíveis e nessa busca de preencher nossos vazios, a gente pode cair em qualquer armadilha. A ludopatia não é brincadeira e destrói muitas vidas. Essa foi a página número 5.